Capítulo 10, parte 3. Amor superabundante. O apóstolo João escreve em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que linda imagem, o amor superabundante de Deus. Amor tão maravilhosamente extraordinário que, assim como um creme para as mãos, espesso e substancioso, deve ser espalhado em todas as direções. Tanto amor que o simples e o habitual não são o bastante. Maria conhecia um pouco esse tipo de amor. Muitos cristãos que conheço também o sabem. Eles entregam a si mesmos e não parecem se cansar. A compaixão e o trabalho fluem ininterruptamente de suas vidas. Sem dúvida, eles se cansam. Às vezes, sentem-se tristes, mas não por muito tempo. De fato, parece que quanto mais eles dão, mais energia obtêm. Tento me aproximar de pessoas assim. Eu as observo e tento aprender. Como a irmã Nita consegue cuidar de todos os relatórios da igreja sem reclamar? Como Ed e Judy parecem adivinhar quando as pessoas estão magoadas, embora ninguém lhes diga uma palavra? Como a tia Gerte continua oferecendo sua casa para as reuniões de estudo bíblico todas as semanas? O coração dela está fraco, o corpo torcido pela escoliose, mas ela ainda ama e oferece algo mais. Esses são apenas alguns dos meus heróis da fé. Se você observar, os encontrará em todos os lugares ao seu redor, de todos os tipos de aparência e tamanho, idade e sexo. Geralmente, não chamam a atenção em uma multidão. Na maioria das vezes, seu trabalho compassivo não é notado ou visto. Eles sabem amar, não apenas por palavra, mas de verdade. Foi isso que distinguiu o amor de Maria naquele dia em Betânia. Ela não somente amava Jesus, mas tomou uma atitude em relação a isso. E o que ela fez e como fez apontam para o segredo de amar plenamente a Deus e as pessoas. Maria amou com inteireza de coração. Ela não pediu nada em troca. Em lugar disso, através de um doce desprendimento, derramou tudo o que havia em seu interior, demonstrando assim o seu amor por Jesus. Saltando para mergulhar no amor. Você já se deteve em alguns momentos de sua vida perguntando-se o quanto poderia oferecer e até agora não o fez? Assim como Maria, você sente o chamado para o desprendimento total, mas uma entrega como essa a assusta. Se já se sentiu assim, saiba que você não é a única. Penso que todas nós chegamos a um momento crucial em nosso relacionamento com Deus, quando nos deparamos com o dilema da entrega total ou parcial. Lembro-me do dia em que Deus me levou a essa situação. Por quase um mês, o Senhor tentou entrar em acordo com meu coração, pedindo que eu me entregasse a Ele. Dizia-me que era a hora da entrega. Eu quis obedecer, mas tive medo. E se eu dissesse sim, o que isso significaria? Eu era uma adolescente com muitos planos e sonhos. Se eu me entregasse totalmente a Deus, Ele levaria todos os meus sonhos embora e me faria ir à África? Naquele momento, isso era o pior que eu poderia imaginar, ou quase. E se Ele me fizesse casar com um homem calvo, gordo, baixinho, com acne na testa e nos obrigasse a trabalhar entre os pigmeus para o resto de nossas vidas? Ora, isso poderia ser muito pior. Mas em vez de responder às minhas perguntas e acalmar os meus temores, o Senhor me pressionava por uma decisão. Você vai se entregar completamente a mim? Perguntou o mestre. Sem negociações, sem outras opções. O desprendimento total era o que ele exigia, e não menos do que isso. As operações dissonantes entre meu espírito e minha carne finalmente entraram em conflito naquele verão,
no acampamento de jovens. Ainda me lembro da noite em que me rendi completamente. Foi como se eu estivesse em um trampolim de 30 metros de altura, com apenas a escuridão debaixo de mim. Pule! Pude ouvir o Senhor dizer. Pule! Eu a pegarei. Mas eu não conseguia ver as mãos divinas. Pular significava mergulhar no absoluto desconhecido. Será que ele realmente me pegaria? Ou eu cairia em uma interminável queda, como acontece nos sonhos que frequentam ocasionalmente as minhas noites? Fiquei ali, tremendo na escuridão, abraçando todas as minhas esperanças e sonhos. Percebi que não havia mais volta. Era tudo ou nada. Afastar-se dessa decisão significava afastar-se de Deus, e isso eu não poderia fazer e não faria. Então, fechei os olhos, respirei fundo e me joguei para o obscuro desconhecido. Eu sou tua, Senhor, clamou meu coração. Tudo de mim, nada ficou para trás. Esperava por uma queda interminável e continuei nessa expectativa. Mas em vez disso, senti braços fortes ao meu redor. Braços que construíram o universo. Braços que sustentaram o mundo. Braços tão suaves que embalaram as crianças. Braços tão fortes que carregaram todas as cargas que jamais suportaríamos. Eram braços eternos de Jesus, segurando-me, abraçando-me, recebendo-me como sua propriedade. Creio que sei um pouco como Maria deve ter se sentido naquele dia aos pés de Jesus. Enquanto segurava seu precioso unguento, ela devia estar tremendo por dentro, pois ninguém lhe dá nada sem que ela tenha trabalhado por isso. Ninguém oferece tudo sem querer, de alguma forma, reservar uma parte para si. Talvez Maria tenha lutado com a ideia da entrega como eu fiz. Talvez ela tenha olhado fixamente o vaso de alabastro à noite. Eu posso? Devo? Farei isso? Até que finalmente ela disse, sim, Senhor, eu lhe darei tudo de mim. Assim, quando quebrou o vaso, Maria não parou para pensar no preço ou calcular a quantidade realmente necessária de unguento. Ela derramou tudo, abundantemente, exageradamente, até que seu tesouro desceu pelos pés de Jesus e molhou o chão. Depois, ela fez algo que acho desconcertante. Desamarrou os cabelos e com eles enxugou os pés de Jesus. Através de seu gesto, despojou-se de sua honra e praticamente ficou descoberta diante do Senhor, pois naquela cultura, nenhuma mulher respeitável mostrava os cabelos soltos em público. O cabelo de uma mulher era sua honra, sua identidade, seu sinal supremo de feminilidade, um presente íntimo destinado apenas ao seu marido. Mas para Maria, nada era tão extravagante para Jesus. Ela até estava disposta a arriscar sua reputação. Como alguém que ama diante do seu amado, ela se fez vulnerável e frágil e se expôs à rejeição ou repreensão. Mas nada disso aconteceu. Somente a aprovação terna e silenciosa de um noivo para uma noiva. Jesus observou Maria enxugar os seus pés, e estou certa de que havia lágrimas nos seus olhos. O amor extraordinário pode ser mal compreendido pelas outras pessoas, mas não por aquele a quem ela amava. Ela fez algo muito bonito por mim, disse Jesus diante da reprovação dos discípulos. Deixem-na, ela me pertence, tornando Jesus o seu Senhor. Talvez, assim como eu, você conheceu a Cristo como Salvador, arrependeu-se dos seus pecados, mas parece que ainda falta alguma coisa. No meu caso, encontrei o que faltava quando aceitei a Jesus não apenas como meu Salvador, mas como meu Senhor. Hannah Whitall Smith, em sua obra clássica The Christian Secrets of a Happy Life, O Segredo Cristão para uma Vida Feliz, resume os passos necessários. 1.
Expresse, através de palavras definidas, sua fé em Cristo como seu Salvador e reconheça que Ele a reconciliou com Deus de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. 2. Admita definitivamente que Deus é o seu Pai e você é sua filha redimida e perdoada, segundo Gálatas capítulo 4, versículo 6. 3. Entregue-se definitivamente ao Senhor, por completo, corpo, alma e espírito, disposta a obedecer a Deus em tudo, segundo a sua vontade, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 1. 4. Creia e continue a crer, apesar de todas as aparências, que Deus toma posse de tudo que você lhe entrega. Creia que daqui por diante Ele vai operar em sua vida, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso só não vai ocorrer se você conscientemente se opuser à graça de Deus, de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e Filipenses capítulo 2, versículo 13. 5. Não considere seus sentimentos como uma prova de seu relacionamento com Deus. Simplesmente observe a condição da sua vontade e da sua fé. E leve em consideração todos os passos que você está tomando agora com determinação, embora o inimigo tente fazer parecer diferente. Hebreus, capítulo 10, versículos 22 e 23. 6. Nunca, sob nenhuma circunstância, dê espaço para um único momento de dúvida e desânimo. Lembre-se de que todo desânimo vem do diabo e se recuse a admiti-lo, de acordo com João capítulo 14, versículos 1 ao 27. 7. Cultive o hábito de expressar sua fé em palavras definidas e repita sempre: Eu pertenço inteiramente ao Senhor, que opera em mim, tanto o querer como o efetuar. Segundo Hebreus capítulo 13, versículo 21. Hannah sugere que façamos de todos esses procedimentos uma prática diária espontânea. Você deve descansar. Não há mais nada que você possa fazer. Você pertence ao Senhor agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Beijos puros. Jéssica e eu nos graduamos em um novo jogo de boa noite na hora de dormir. Ele envolve beijos, múltiplos beijos. Um na testa e em cada sobrancelha. Um no nariz e em cada bochecha. Uma bicadinha de leve nos lábios e no queixo. E depois, se conseguirmos aguentar, debaixo do queixo, provocando cócegas. Com beijos sussurrados e estalos em cada ouvido e um grande abraço no final, fazemos nossas orações e depois dizemos: boa noite. Não sei quanto a Jéssica, mas durmo melhor quando sei que sou amada a ponto de merecer tantos beijos. Demasiada, louca e exageradamente amada, coberta de beijos. Judas ofereceu a Jesus um único beijo, o beijo da traição. Como isso deve ter ferido o coração de Deus. Tanto tempo que estiveram juntos, tanto ensino, tanto amor, e depois ser rejeitado desse jeito? Jesus sabia que isso aconteceria, é claro, mas assim mesmo pareceu surpreso com o sinal escolhido naquela noite no Getsêmani. Você é capaz de perceber a dor descrita em Lucas capítulo 22, versículo 48, quando Jesus pergunta: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Diferentemente do gesto decepcionante e mesquinho de Judas, a atenção afetuosa que Maria dedicou generosamente aos pés do Salvador nada tinha a ver com manipulação ou controle. Quando Jesus predisse sua morte, em vez de repreender o Mestre como Pedro o fez, ela preparou o caminho para o Senhor. Além disso,
Em vez de cair em depressão, a contemplativa Maria deu espaço à soberana vontade de Deus quando ungiu o amante de sua alma para a sepultura. Um teste de amor. Suponha que Deus lhe apresente uma proposta e diga: eu lhe darei qualquer coisa que quiser. Você pode ter o mundo todo. Nada será impossível para você. Nada será pecado, nada será proibido. Você nunca morrerá, nunca sentirá dor, jamais terá o que não deseja e sempre possuirá tudo o que quiser, exceto uma coisa: você nunca verá a minha face. Será que um calafrio surgiu em seu coração? Quando ouviu as palavras, você nunca verá a minha face? Esse calafrio é a coisa mais preciosa em você. Ele é o puro amor de Deus. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. Disse Jesus em Marcos, capítulo 14, versículo 9: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E a história ainda é contada hoje. A história de uma mulher que amou tanto que renunciou a tudo. O doce perfume do sacrifício extraordinário de Maria se prolonga até hoje. Sentimos o aroma precioso do amor extraordinário subindo mais uma vez ao céu, sempre que os filhos de Deus dão tudo de si àquele que se entregou completamente.